Bom dia, hoje são 28 de novembro de 2017, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 37º vídeo da série Norman Geisler e Verdades Bíblicas. Estou aqui com 36 vídeos até agora, mostrando trechos do livro que aqui está. Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Estou mostrando aqui como os líderes religiosos, principalmente evangélicos, levam seus leitores, seus fiéis, aos erros, aos absurdos, e nada melhor do que analisar seus próprios trechos, suas afirmações, seus livros, etc. Portanto, aqui, o 37º vídeo. Quem fez este livro aqui foram dois norte-americanos, cristãos evangélicos, daí cristãos fundamentalistas, o Norman Geisler e o Thomas Rowe. Norman Geisler é doutor em teologia e mestre em filosofia. O Thomas Rowe é mestre em estudos bíblicos. Os dois gastaram 40 anos para fazer este livro aqui, que é motivo de risos aí, como estou mostrando no mundo do YouTube. Muito bem, vamos agora a mais um trecho que aqui está. Antes, porém, de entrar no assunto, quero aqui fazer uma explicação sobre interpretação de texto. Eu estou mostrando aqui textos do Norman Geisler e do Thomas Rowe, não é mesmo? Muito bem. E estou aqui analisando e mostrando aí as deturpações que eles fazem diante de textos bíblicos. Interpretação de texto, vamos lá. Você que está assistindo a esse vídeo neste momento, já deve ter passado aí por concursos públicos, não é? Ou então por vestibulares. Nos vestibulares, nas provas aí, no Brasil, capitais, né, e no interior, em qualquer faculdade, seja ela pública ou privada, qualquer pessoa que fizer vestibular para medicina, engenharia, letras, história, geografia, antropologia, etc., qualquer pessoa enfrentará a prova de língua portuguesa, porque a língua portuguesa é a língua oficial no Brasil. Em concursos públicos e em vestibulares, a língua portuguesa estará lá. Você terá que, inevitavelmente, enfrentar provas aí de língua portuguesa. Muito bem. Em qualquer concurso público e até mesmo em vestibulares, nas universidades federais, estaduais, municipais, em qualquer concurso, você ali na prova de língua portuguesa verá obrigatoriamente textos. Às vezes apenas um texto ou vários textos, 2, 3, 4, etc. Eu já enfrentei muitos concursos e ali enfrentei provas de língua portuguesa e textos ali naquelas provas. Os textos são uma frequência, uma obrigatoriedade em qualquer concurso público de língua portuguesa. Está lá o texto nas provas. E aí são formuladas questões de interpretação do texto e também questões gramaticais, todas calcadas naquele texto, naqueles textos, correto? Então, você tem um texto em um concurso público, faculdade, não é? Emprego, etc. Você tem um texto e sobre aquele texto são extraídas questões de interpretação de texto e também questões gramaticais. Muito bem. Se os evangélicos ou qualquer religioso aí, de qualquer religião, pegasse ali, num concurso desse, textos de sua crença religiosa,
esses fiéis religiosos seriam reprovados, porque a interpretação de texto ela deve ser fiel ao que o texto diz. Não pode ir além, nem ser aquém, nem mínimo, nem máximo. Tem que ser de acordo com o texto. Então você vê aqui facilmente que se o Norman Geisler se submetesse a um concurso público em que o texto lá fosse um trecho da Bíblia, o Norman Geisler seria reprovado, porque ele estaria deturpando o texto bíblico. Ele seria reprovado na questão de interpretação de texto, como estou mostrando aqui em vários vídeos. Os cristãos fundamentalistas, eles deturpam os textos bíblicos para aderirem ali, para fortalecerem ali sua crença diante dos fiéis. E ao contrário, ao deturpar textos bíblicos, eles pioram ainda os textos bíblicos, como estou mostrando aqui ao longo dessa série. E vou mais uma vez mostrar aqui outro exemplo, correto? Então vamos aqui novamente a questão aqui de interpretação de texto. Veja aqui o levantamento do censo. Mostrei os dois quadros aqui, este e este, nessa série no número 34, não é isso? Mostrei isso aqui, ó, essa contradição bíblica, mais uma contradição na Bíblia. Pois bem, lá no vídeo número 34, eu não me referi à interpretação dessas passagens aqui do Norman Geisler. Eu deixei em branco, eu apenas mostrei a contradição que aqui está. Não comentei sobre o ponto de vista do Norman Geisler sobre essa contradição aqui bíblica. E fiz isso de propósito. E agora, neste vídeo, vou aqui trazer o ponto de vista do Norman Geisler sobre a contradição bíblica que aqui está. E aqui mais um motivo para as pessoas rirem, porque é impossível defender a Bíblia como um livro recheado de fatos reais. Ao contrário, a Bíblia é um conjunto de livros repleto de lendas, mitos, contradições e erros de toda espécie. Então você verá aqui que o Norman Geisler seria reprovado numa prova aí de língua portuguesa, ou mesmo de língua estrangeira, a língua dele lá, a língua inglesa, quando se tratasse aqui de um trecho bíblico, porque a deturpação aqui do texto é clara, pública, e que leva somente as pessoas ao riso. Então vamos aqui. Sobre o levantamento do censo, mostrei isso aqui. Em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, o trecho está aqui. O escriba hebreu que escreveu o que está aqui não foi o mesmo escriba que escreveu o que está em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Este escriba aqui, ele pegou o texto que aqui está e mudou o sentido dele, e mudou muitas coisas também. E aqui é uma das principais mudanças. O que está em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, o que está aqui, contradiz o que está aqui. E você já viu isso aí no número 34 da série. Muito bem, repetindo aqui. Em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, como aqui está escrito assim: tornou a ira do Senhor, que Senhor aqui? O Deus hebreu, né, criado pelo povo hebreu. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. Não é isso? E ele, veja aqui, e ele quem? O Senhor Deus, o Deus hebreu. E o Deus hebreu, e ele, o que ele fez? Ele incitou, veja aqui o verbo. Deus incitou a Davi contra eles. Eles quem? Os israelitas, correto? Dizendo, quem disse aqui a Davi? Vai
levanta o censo de Israel e de Judá. Quem fez isso aqui? Quem falou isto aqui? Segundo a Bíblia, segundo o que está em 2 Samuel, capítulo 24, 1. Quem falou isso aqui a Davi? Vai, Davi, levanta o censo de Israel e de Judá. Quem? A resposta, Deus. Não é isso? O próprio Deus aqui manda Davi para que ele levante o censo de Israel e de Judá. De quem foi a ira aqui, a raiva? A ira aqui, a raiva, também foi do Deus hebreu. O Deus hebreu ficou com raiva dos israelitas e esse Deus hebreu incitou a Davi contra os israelitas, dizendo, vai Davi, levanta o censo de Israel e de Judá. Então, tudo aqui, a raiva é do Senhor Deus. E foi o Senhor Deus que incitou a Davi contra os israelitas. Deus, aqui está a resposta. Só que, o que está em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, diz coisa completamente diferente do que está em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Como vimos aqui, Deus é que ficou irado com o povo de Israel. Deus é que incitou a Davi a fazer o censo de Israel e de Judá. Só que aqui não foi Deus, aqui já foi o Satanás. Então você vê que o mesmo texto, copiado aqui pelo escriba posterior, ele mudou o que está aqui em 2 Samuel 24, 1. E aqui está a explicação. Teólogos sérios dizem que a Bíblia está repleta de contradições porque são pontos de vista diferentes. Quem escreveu a Bíblia não foi uma pessoa apenas, mas várias pessoas. E elas eram copistas. Elas pegavam textos de outros e iam mudando esses textos. Daí as contradições. Então, em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, aqui está. Então, Satanás, veja aqui, ó. Satanás e não Deus. Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Então, a pergunta é, segundo o cronista, segundo o hebreu, que escreveu que está em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, quem se levantou contra Israel? Quem incitou a Davi a levantar o censo? Quem? A resposta, Satanás, como aqui está. Então você vê que aqui o Satanás é que incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Já aqui foi o próprio Deus hebreu que incitou a Davi a levantar o censo contra Israel. E o próprio Deus fala aqui. Ele diz a Israel, aqui, o que está aqui, vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Então você vê aí que a contradição é clara, imbatível, incontestável, não é? Muito bem. Agora veja como Norman Geisler leva facilmente seus leitores ao erro. Na página 185 do livro que aí está, o Norman Geisler, diante dessa contradição aqui imbatível, incontestável, ele aqui faz afirmações que só levam as pessoas ao erro. Ele seria facilmente reprovado em um concurso aí de língua portuguesa ou de língua inglesa em interpretação de texto. Ele deturpa o sentido do texto, daí seria reprovado facilmente. Então, diante dessa contradição que aqui está, o Norman Geisler diz assim, isso aqui é apenas o primeiro período das alegações dele. Em outro vídeo vou mostrar o finalzinho do período dele, correto? Aqui é apenas a parte inicial. Então ele diz assim, as duas afirmações são verdadeiras. Veja aí que absurdo. Isso aqui é caso de internação em clínica psiquiátrica e até em casos mais graves em hospitais psiquiátricos.
Ele está dizendo aqui que as duas afirmações que estão aqui são verdadeiras e não há contradição nenhuma aqui. Ora, as duas afirmações são verdadeiras. Embora tenha sido Satanás que diretamente incitou Davi, aqui está o absurdo, mais um absurdo no Norman Geisler. Ele diz assim: embora tenha sido Satanás que diretamente incitou Davi, eis aqui o absurdo. Quando ele diz que diretamente Satanás incitou Davi, isso está apenas no texto de 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, que diz: Satanás incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Mas nada tem a ver essa afirmação do Norman Geisler com o texto que está em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Aqui não existe Satanás. O Satanás só existe aqui. E aqui não existe o Deus hebreu. Aqui só existe o Deus hebreu, não existe Satanás. Isso aqui é invenção ridícula do Norman Geisler. Satanás diretamente incitou Davi apenas no texto de Crônicas. No texto de 2 Samuel, a contradição. Foi o próprio Deus hebreu que incitou Davi contra seu povo. Aqui está, de forma clara, incontestável. Isso aqui é apenas o Norman Geisler enchendo linguiça para levar seus leitores ao erro. Então ele diz assim: embora tenha sido Satanás que diretamente incitou Davi, foi Deus, veja aqui o absurdo, foi Deus que permitiu essa provocação. Ora, nos textos aqui, Deus não permite nada. Isso aqui é invenção do Norman Geisler. Deus aqui não permite nada. Aqui o Satanás age sozinho. Aqui Deus age sozinho. E não se trata de permissão. Aqui é o Deus incitando a Davi contra o povo de Israel. E aqui é Satanás incitando a Davi contra o povo de Israel. Então são coisas diferentes e contraditórias. Não é isso? E nada a ver com a explicação do Norman Geisler aqui. Ele está apenas inventando essas fantasias. E continua o Norman Geisler. Embora o propósito de Satanás tenha sido destruir Davi e o povo de Deus, nada. Isso aqui é outra mentira do Norman Geisler. Ele diz: embora o propósito, o objetivo de Satanás tenha sido destruir Davi e o povo de Deus, o objetivo de Deus era o de humilhá-los, humilhar o povo de Israel e ensinar a esse povo uma valiosa lição espiritual. Tudo isso aqui é motivo para as pessoas rirem. Isso aqui que o Norman Geisler escreve é uma coisa ridícula que só leva as pessoas ao erro e ao riso. Ele deturpa o texto que aqui está. Seria reprovado em qualquer concurso de interpretação de texto. Muito bem, segundo o Norman Geisler, segundo o que ele diz aqui, há dois objetivos, correto? Dois. O objetivo do Satanás e o objetivo de Deus. Diz o Norman Geisler que o objetivo de Satanás era destruir Davi e o povo de Deus. Destruir Davi e o povo de Deus. Esse é o motivo de Satanás. Esse aqui é a imaginação infantil do Norman Geisler. E ele diz que o objetivo de Deus, aqui nos textos, era de humilhar seu povo, apenas humilhar seu povo, e apenas ensinar a esse povo uma lição espiritual. Nada de lição espiritual aqui. Tudo isso é invenção do Norman Geisler. Se você pegar os dois textos da Bíblia mais à frente, você verá que não foi o Satanás que teve o objetivo de destruir Davi e o povo de Deus. Ao contrário, aqui em 2 Samuel 24:1 e 1 Crônicas 21:1, aqui o objetivo do Deus, propriamente do Deus hebreu, sim, era o de destruir o povo de Israel.
E a própria Bíblia mostra isso mais à frente, nos dois textos, como veremos aqui. Olha a prova. Veja aqui, Deus agindo, Deus destruindo aqui uma parte do povo de Israel. Deus destruindo, ao contrário do que diz Norman Geisler. Ele diz aqui que a destruição do povo de Israel era objetivo do Satanás. Só que nos próprios textos, nos dois, mais à frente, quem tenta aqui destruir o povo de Israel é o próprio Deus hebreu, e não Satanás, como diz aqui o Norman Geisler. Entendeu? Então vamos lá. Vamos pegar aqui o 2 Samuel, mais à frente. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 15. Está escrito assim. Veja, quando Davi, depois de Davi ter feito o censo, veja o que Deus hebreu fez. Então, ou enviou, veja aí, então enviou o Senhor a peste a Israel. Ou seja, a própria Bíblia está dizendo aqui, em 2 Samuel, que foi o próprio Deus hebreu que teve a intenção de punir e destruir alguns ali, alguns homens do povo israelita. A destruição, portanto, aqui nada tem a ver com Satanás, como diz o Norman Geisler, e sim o próprio Deus destruindo aqui algumas pessoas da comunidade israelita. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Então, a própria Bíblia diz, mais à frente, que foi o Deus hebreu que castigou seu povo, matando ali 70.000 homens israelitas. Então, aqui a destruição não foi feita por Satanás, como diz aqui o Norman Geisler, mas sim pelo próprio Deus hebreu. Viu como é fácil pegar as pessoas pela mentira? Muito bem. E no texto de Crônicas, a mesma coisa. Em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 14, está lá o próprio Deus hebreu destruindo ali algumas pessoas da comunidade israelita. Então está escrito assim: então enviou o Senhor Deus e não o Satanás, como diz aqui o Norman Geisler, que o Satanás queria destruir o povo de Israel. É o próprio Deus aqui que destrói alguns elementos do povo israelita. Então enviou o Senhor e não o Satanás a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Então quem matou aqui 70.000 homens foi a peste enviada por quem? Por Satanás ou por Deus hebreu? Pelo Deus hebreu, diz a Bíblia. Gente, é impossível tentar dar um ar de seriedade ao que está escrito na Bíblia. Você viu aqui de forma fácil que o Norman Geisler, e assim também os cristãos fundamentalistas, principalmente aí evangélicos, eles deturpam o texto bíblico, e nessa deturpação eles transformam a Bíblia num livro mais ridículo ainda do que o é. Eles pioram a Bíblia com suas explicações ingênuas, que somente levam as pessoas ao erro e ao riso, correto? Isso aí é um exemplo simples de questões de interpretação de texto. Você não pode deturpar o texto. Você tem que se fixar ao que o texto diz. Isso aí está em qualquer concurso público aqui no Brasil. Interpretação de texto nas provas de língua portuguesa. Muitas pessoas perdem questões de interpretação de texto porque não conseguem entender o texto. E é fácil entender textos. Portanto, aí, mais um vídeo mostrando de forma clara que cristãos fundamentalistas, eles deturpam os textos bíblicos para tentarem conscientizar seus fiéis de que a crença religiosa é uma coisa racional, é puramente irracional. E não adianta deturpar textos bíblicos, porque surgirão pessoas
que mostrarão esses erros de forma fácil, como estou fazendo agora. Para concluir o vídeo, vou aí mostrar imagens de Fortaleza e você acompanhará o comentário do Richard Hoffman, que escreve sempre em minha página no YouTube. Você ouvirá o comentário do Richard Hoffman sobre o Norman Geisler, sobre o livro do Norman Geisler e sobre os vídeos aí que eu estou fazendo. Portanto, veja aí imagens de Fortaleza acompanhadas pelo ponto de vista do Richard Hoffman. Muito obrigado. Meu amigo professor Eustáquio, eu sei que analisar esse manual de bobagens do Norman Geisler é como bater em cachorro morto. Certo, não tão rápido. Na verdade, por ser absurdo e patético, chega a ser cansativo. Pois, como se já não bastasse a própria Bíblia, como se já não bastasse o Norman Geisler lançando esse manual defendendo a Bíblia para variar, ainda tem gente que se forma numa universidade com todo acesso a informações e indica esse manual aos seus pares e alunos, como o faz Gilberto Santos. O senhor, professor Eustáquio, é, de certa forma, um verdadeiro teólogo, e não muitos do que se produz nas universidades brasileiras. O homem é realmente o único animal que consegue destruir tudo o que ele mais ama. Pessoas como o Senhor são raridades que destoam dessa regra infame, claro. Essas imagens do YouTube estão eternizadas. Daqui a 300, 400, 1000 anos, pessoas superevoluídas comentarão seus vídeos como um desbravador corajoso e incansável, como um defensor da razão, uma gota de verdade num oceano de mentiras. Daqui a 1000 anos será o contrário. Talvez o Senhor esteja realmente um pouco cansado, mas sei que nunca desanimado. Este aqui é, para mim, meu melhor canal. Comentários de Richard Hoffman.